Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Ligações, itinerário de educação à fé. Sabe o que é? Provavelmente até já pode ter ouvido falar, mas não sabe exatamente do que é que se trata. Bom, por isso é que vamos estar à conversa nos próximos minutos com o padre Rui Alberto, ele que é o diretor das Edições Salesianas. É um novo projeto que está bem recente de conhecimento público, foi lançado neste mês de setembro e, portanto, tem tudo que ver com um percurso catequético que os jovens fazem desde um primeiro ano até um 10º ano. Mas este percurso é inovador. Este Ligações traz inovações e nós vamos conhecê-las todas com o padre Rui Alberto, que é bem conhecedor de todo este projeto. Padre, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. E eu gostava de perceber como é que sentiram, o que é que levou as Edições Salesianas a ter este projeto, a editar estas ligações, itinerário da educação à fé. E não é por acaso, digo eu, que é da educação à fé. Exatamente. Pronto, em igreja, todos nós, desde há algumas décadas, estamos preocupados como propor esta experiência de fé feliz às novas gerações. Não é? Não somos os únicos, há muita gente que está a fazer essa experiência. Nós, a minha equipa, eu pessoalmente, temos tido a sorte, nos últimos 10, 15 anos, andar um pouco por todas as paróquias, fazendo formação, mas também estando de ouvidos atentos, não é? Perceber as necessidades, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E depois a gente vai lendo umas coisas, vai percebendo que hoje estamos em 2018, não estamos em 2008, não estamos em 98, não é? O mundo mudou, há mentalidades diferentes, há desafios, há recursos novos e se calhar era necessário fazer um conjunto de materiais catequéticos que dissessem a fé de sempre numa linguagem significativa para as pessoas que agora têm 6, 18 anos. Foi um bocadinho essa a ideia. Porque é que é da educação à fé? Primeiro temos que educar para depois conhecermos a fé? Não, nesse aspecto, enfim, nós acreditamos que Deus fala connosco através de mediações educativas. Nós respondemos através das categorias humanas do nosso crescer e, portanto, a fé, ainda que indiretamente, pode ser educada. Claro, ela é um dom de Deus, mas as coisas não acontecem assim no ar, como se aparecesse o anjo que vem ter connosco. Não, isto é, Deus fala connosco através de um catequista, através de uma atividade, há uns desenhos, há um conjunto de rotinas, há processo de aprendizagem. E, portanto, queremos, nesse aspecto, utilizamos a expressão um itinerário, um caminho para educar a fé. Uma fé que se quer feliz e é uma fé ambiciosa, isto é, queremos a tal fé madura, adulta. Este é um projeto diferente daquele que já é o normal plano catequético que nós temos no país. Em que é que ele vai marcar diferença? Ele vai marcar a diferença, primeiro porque aponta dos 6 aos 18 anos, até aqui estamos nos 6, 16, mas isso é uma questão relativamente simples, até porque muitas paróquias já têm uma catequese mais longa que os 10 anos. Ele é inovador em algumas coisas. Eu diria que a primeira é a atenção ao protagonismo dos próprios catequizandos, seja as crianças, os adolescentes ou os jovens. Isto é, em igreja nós falamos muito de transmissão da fé, como se houvesse uma instituição, a igreja, o catequista, um livro, um saber que de uma forma unidirecional é transmitido para os catequizandos, para as famílias, e eles, de uma forma um bocadinho passiva, recebem. Nós sabemos que na vida nada acontece. As pessoas que nos estão a ver agora não podem refilar para cima do televisor, não é? Mas reagem, comentam com o vizinho do lado, não é? São sempre ativas na decisão de estar a ver este programa ou de pegar no comando e fazer zapping para outro canal, não é? Nós, em vez de sentir isso como uma limitação, apostamos nisso. Isto é, o projeto está desenhado de tal forma que estimule, acompanhe os mais novos nesse caráter ativo de construção da sua própria fé. Não é? E isso acontece como? Olha, através, por exemplo, da criação de espaço de grupo. Não é? Às vezes nós queixamos, e é verdade, não é? Que a catequese é um bocadinho ainda como as aulas, trata-se de saber como tem que saber a saboada, também se tem que saber umas coisas É de foro muito religioso. escolarizada, não é? Sim, não é? Não, aqui nós entendemos que este é um espaço de relação onde no grupo, não cada um por si, não é? Que é um dos problemas da nossa sociedade, que estamos muito isolados uns dos outros, não é? Nesse grupo, que é um bom lugar de aprendizagem, e mais, para o nosso caso, a igreja, esse grupo é já uma experiência, ainda aqui em pequeno grau, do que é ser igreja, não é? Claro, isso depois pede um catequista, um adulto, capaz de criar
grupo e de criar relação dele com cada um dos catequizandos e dele com o grupo. Não é? Esses são talvez alguns dos fatores, pelo menos para que para início de conversa, assim, mais diferenciadores. Em termos deste itinerário, há pouco dizia-me que ele foi muito bem pensado. No fundo, é o resultado da experiência que foram tendo ao longo destes anos, do que foram vendo, aprendendo e assimilando. E eu achei curioso o logótipo, que é uma cruz, e ela tem um significado. E eu queria que eu explicasse aqui. Sim, nós chamamos ao projeto de ligações, porque acho que é uma expressão que nós temos, mas é feliz, porque faz várias ligações, não é? Entre Deus, os catequizandos, entre este nós eclesial, pronto. E depois a cruz é o quê? Tem 2 braços, como normalmente as cruzes têm, neste aspecto. Este é um projeto vertical, não é? Ou seja, permite a ligação entre a nossa realidade, a das famílias, com os seus problemas, com os seus sonhos, com os seus desafios, a vida dos miúdos, que às vezes pode ser o ir para a escola no primeiro ano, a acne que te aparece ali na adolescência, os amores, os problemas. Isso que é a vida do chão e Deus, que tem qualquer coisa para dizer. E há aqui uma comunicação. Tem também um braço horizontal, porque esta experiência da fé é também horizontal, cria um nós, não é? Depois tem várias cores, porque somos diferentes, temos idades diferentes. E depois é uma cruz um bocado torta, como alguém disse. Não é? Nós inspirámos um bocadinho na hélice do DNA. O DNA é aquela molécula que está nas nossas células, no núcleo, e que define a nossa identidade biológica. Não é? Porque nós sentimos que isto que estamos a propor não é apenas uns conhecimentos mais ou menos postiços, um bocadinho epidérmicos. Esta experiência da fé feliz que queremos propor mexe com a identidade. É mais fundo. Daí a opção por este logo. É ligações que nos oferece 12 anos de itinerário, portanto, supostamente e factualmente mais 2 do que o que é o atual projeto catequético que temos, que nos traz também propostas muito ativas. Como há pouco dizia, o catequizante deixa de ser um sujeito passivo para ser um sujeito ativo, mais ao jeito daquilo até que os nossos jovens de hoje pedem, mas está dividido em 4 fases. Sim, claro. Entre os 6 e os 18 anos, muita água passa debaixo da ponte, não é? Então, nós, por uma questão de organização, dividimos isto em 4 fases. A primeira, primeiro, segundo, terceiro. Segunda, quarto, quinto, sexto. Sétimo, oitavo, nono. Décimo, 12º. Porquê? Porque os processos de evolução, há ali algumas especificidades, não é? E então a nossa opção foi dividir, às vezes, até o formato dos livros do catequizando, o tipo de atividades, não é? Não vamos fazer um tipo de atividades com adolescentes de 15 anos, com crianças de 8, é lógico, não é? Mas então a estética, o tipo de atividades, o tipo de desafios vai-nos fazendo evoluir e, portanto, essa ideia é dividir em 4 etapas, 3 anos cada uma. Em termos destes 2 anos que surgem para este itinerário, Padre Rui, sentiram que, de facto, ali chegava ao 10º ano, os miúdos normalmente fazem o crisma e a Igreja perde-os, eles Sim, não voltam? depende um bocadinho, porque já neste momento não, já desde há bastantes anos, as nossas, de paróquia a paróquia, de diocese a diocese, há muitas diferenças. Há paróquias e dioceses que, com muita naturalidade, já há mais de 10, 15 anos, têm uma oferta de catequese até aos 18 anos. Outras menos, e já para chegar ao 10º andam ali a gemer. Bom, não temos que nos sobrepor, nós, salesianos, não temos que nos sobrepor àquilo que é a decisão soberana de cada diocese, de cada paróquia e as leituras que cada um faz. Mas estamos todos mais ou menos de acordo que os tempos de amadurecimento, em tudo na vida, em termos de mentalidade, de autonomia, também na fé, hoje se vão tornando mais longos. A gente percebe que os ciclos de vida se estão a tornar mais longos. Então pareceu-nos óbvio oferecer, pelo menos a quem quer, um conjunto de materiais que achamos que tem alguma qualidade para quem quer levar este espaço de formação de catequese um pouco mais longe. Aquela situação que referenciava há pouco, de as atividades que são propostas, coadjuvadas para cada ano, para cada situação, é também na tentativa de quebrar um pouco aquilo que já dissemos aqui de uma catequese muito escolarizada? Óbvio. Vamos lá ver. Um exemplo, uma experiência mental de quem aqui está a ver que anda de bicicleta. Alguém aprendeu a andar de bicicleta por ver um vídeo no YouTube ou por ler um manual de 30 páginas?
Bom, há conhecimentos que são tipo teóricos e se adquirem de forma teórica, escolarizada. Outros conhecimentos são adquiridos a partir da experiência da vida. A catequese tem conhecimentos eminentemente teóricos, sim, mas depois tem conhecimentos de tipo prático, tem conhecimentos que são do tipo das atitudes. E nós procuramos oferecer um pacote integrado, não é? Eu não gosto de falar mal da escola. A escola, hoje em dia, não é a escola, tem os seus problemas, mas é um espaço onde as aprendizagens estão desenhadas de forma inteligente. São escolas muitas vezes bem equipadas e tomara nós na catequese termos as condições que há em As tantas escolas escolas, não é? Algumas sabe Deus, mas pronto, não é? Mas, é assim, portanto, sem transformar isto em escola, num conhecimento que é... Agora, o conhecimento da escola é objetivo, isto é, 2 mais 2 ou o Teorema de Pitágoras são verdade aqui ou na China, independentemente da tua opinião. São conhecimentos objetivos. O saber que estamos a propor na catequese tem que ver contigo, com o teu interior. Voltamos à questão do logo, não é? Da questão do DNA, da tua identidade. Ou seja, tu tens que te envolver com isso. E essa é uma diferença fundamental. Agora, para aprender, aprendemos com mãos na massa. Fazendo, de uma forma ativa, experimentando. E fazemos juntos, não é? Há também uma atenção, se me permites, que nos diferencia, não é? Em termos da escolha dos conteúdos, há muitas escolhas possíveis. Nós privilegiamos a questão de isto sabe-me bem. Às vezes, principalmente quem trabalha com adolescentes, mas mesmo com alguns mais pequenos, são assim mais reguilas, quando a conversa não lhes interessa, vêm com aquele ar assim um bocado reguila, um bocadinho mal criado, que é que isto contribui para a minha felicidade. E nós, amigos, estás a esticar. E não, mas pode parecer uma pergunta um bocadinho arrogante ou até desrespeitosa, mas na fé é uma pergunta muito interessante, muito legítima, e eu diria é a pergunta. O que é que isto, a fé, os sacramentos, os mandamentos, o rezar, o perdoar, isso, o que é que isso contribui para a minha felicidade? Essa pergunta é muito legítima. Porque Deus deu só o trabalho de nos enviar o seu Filho para explicar, amigos, olha, isto vai mesmo contribuir para a vossa felicidade, para uma vida feliz, para uma vida cheia. Nós sabemos isso, se calhar nós, a Igreja, não temos tido a arte, a intenção de dizer, olha, o que é fundamental é descobrir isto, porque isto, um conhecimento, uma experiência, uma prática, muda a tua vida, dá-lhe esperança, dá-lhe cor, dá-lhe sabor. Muitos de nós, adultos, têm essa experiência, mas esquecemos de algum modo de que o que está em causa não é ir à missa ou não ir à missa, saber esta fórmula ou não saber aquela fórmula. É uma questão de dizer, olha, isto enche-me a vida, muda para melhor. E essa é a intenção que nós temos muito presente. Todas essas experiências, todas essas atividades, não é para entreter, não é para parecer giro, não é para parecer moderno. É para ajudar estas novas gerações, com os seus recursos, mas também com as suas limitações, a poderem, à maneira deles, fazerem uma experiência que a tantos nos tem entusiasmado. Daí a escolha dos conteúdos terem, de facto, em conta esta necessidade que há de experienciar, de vivenciar a fé? Exatamente, não é? Procuramos escolher conteúdos que façam essa ponte entre este património de fé que nos recebemos a partir de Jesus Cristo e a vida concreta das pessoas de hoje em dia, não é? Que andam não sei quantas horas na escola, que têm os seus amores, pequenos dramas, porque a amiga anda com o outro, porque perdemos contra o terceiro B, porque os pais estão zangados ou porque os avós trouxeram presente. Nesta mistura de riquezas e de pobrezas, isso é a vida. E acreditamos que o papel da catequese é ajudar a fazer esta ponte, em que eles, voltando de forma ativa, dizem, olha, sim senhor, esta é a minha vida, onde eu tenho os pés no chão, pode ser melhor a partir desta experiência de fé. Isso vale a pena, isso entusiasma. Já não andam na catequese ou, acima de tudo, na igreja, arrastados, por exemplo, ou pela falta de exemplo dos pais, ou porque o catequista é muito simpático ou é antipático, ou porque o padre fala muito ou não fala muito. Diz, eu fiz esta experiência. Já não é só de ouvir dizer, eu faço esta experiência com 6 ou com 10 ou com 15 anos e, portanto, deixo que esta experiência mude a minha identidade e comprometo-me à igreja. Daí, quando se olha para o projeto, percebe-se uma visão pastoral. Sim, vamos acompanhando as pessoas, não à paulada, não é? Mas com suavidade, com ternura. Aquela questão que falávamos há pouco, da qualidade de relação que o catequista tem que ter. De algum modo, há uma pergunta que também aparece, que os miúdos não verbalizam, mas como é que eu sei que isto é verdade? Isto não se demonstra como o Teorema de Pitágoras, não é possível colocar isto no microscópio e cortar as fatias para ver, mas se calhar, ao ver como, ao menos o catequista, porque podem ser os pais, podem ser os avós, podem ser outros cristãos da comunidade, mas ao menos este catequista diz, esta é uma pessoa especial, esta pessoa não é paga, gasta o seu tempo e a sua paciência para me aturar, para me amar, de onde é que isto vai? Ele está a falar disto.
Jesus, se calhar, se isto é verdade para ele, é capaz de me fazer a mim feliz também. E neste percurso todo, muitas vezes temos aquela noção de que, na teoria, tudo vai funcionar muito bem, o problema é a prática. Será que o que eu lhe coloco agora, uma questão quase em jeito de desafio, é perceber se nós temos catequistas preparados para um itinerário tão inovador como este? Sim. Nós achamos que o itinerário é inovador, mas tentamos ser o mais conservadores possíveis. Isto é, há um conjunto de boas práticas que nós temos consolidado na Igreja em Portugal nos últimos 30 anos, que nós, tanto quanto possível, mantemos. Por exemplo, esta experiência de ter um encontro, uma hora e pouco, uma vez por semana, não é? Há outras formas de fazer catequese que têm uma abordagem diferente. Nós consideramos que essa é uma boa prática. A ideia é ter um catequista voluntário, com um grupo mais ou menos pequenino, onde há relações próximas. Essa é uma boa prática. Mesmo para aqueles que são mais metidos nisto, a divisão da catequese naqueles 3 momentos, experiência humana, anúncio da palavra, expressão de fé, enfim, a ordem das festas, o Pai Nosso, a primeira comunhão, a entrega do... No que era possível, nós mantivemos essas boas práticas. Porquê? Porque não interessa fazer revoluções, interessa-nos é trabalhar com as pessoas têm as suas capacidades, as suas rotinas aqui no sentido bom do termo, não é? E, portanto, queremos trabalhar numa aliança, não é? Agora, inovamos na escolha dos conteúdos, no design dos materiais, que achamos que é um bocadinho melhor que o que tínhamos até agora, na utilização de recursos online, na procura de uma estética mais moderna, mais ousada, mais desafiante. E sim, aí este projeto, como aquilo que tem existido no passado, precisa de catequistas. Aliás, é assim, se as pessoas não usarem o nosso material, acho que se pode continuar a fazer boa catequese. Eu não devia estar a dizer isto, mas é verdade. O que precisamos mesmo é de bons catequistas. Agora, e bons não são catequistas que são perfeitos? Não. Porque tivemos uma preocupação de ser muito económico. Isto é, se podes fazer esta atividade em 10 minutos, não precisas de a fazer em 20. Se podes ter um guia de catequistas com 230 páginas em vez de 600 páginas, vamos pelo 230. Não é para fazer uma dieta de que aquilo já não sabe nada, mas a capacidade de nos concentrarmos no essencial, percebendo que a disponibilidade dos catequistas é limitada, as pessoas têm a sua vida, os seus desafios, os próprios catequizandos também têm uma vida sempre muito a correr. Esta preocupação do económico, do poupar no que pode ser poupado em termos de tempo, da simplificação, é uma opção que nós levamos bastante a sério. Agora, pede catequistas. Eu diria, minimamente felizes com a sua fé, pronto, com vontade de aprender um bocadinho. E, acima de tudo, e isso talvez seja o mais difícil, é com vontade de se dar. Ou seja, se entendes o catequista como o professor, o mestre de escola do antigamente, de há 100 anos, como um leitor e um disciplinador da turma, aí, pronto, vamos ter um problema. Isso não funciona. Tens que ser alguém que, na tua pobreza, nas tuas contradições, muitas coisas não sabes, ou se calhar não vives o Evangelho tão bem como deverias viver. Lidamos bem com isso. Tens é que ser alguém disponível para o encontro, para seres tocado e experimentado pelos teus catequizandos. Porque eles não se vão preocupar com as tuas falhas, às vezes com a tua falta de conhecimentos, ou às vezes por te impacientares, porque eles te deram cabo de juízo. Eles lidam bem com isso. Não é? Agora, o que é fundamental é que estejas disponível para um encontro autêntico. E esta proximidade, esta capacidade, não vamos ter medo da palavra, esta capacidade de os amar de uma forma credível e que eles sintam que são amados, isso é a chave decisiva para qualquer processo de catequese. Até porque nesse processo eles percebem que também dentro das fragilidades que eles possam ter, o caminho e o percurso para a fé pode perfeitamente acontecer e para esse encontro, cuja finalidade última é, sem dúvida, um encontro com Deus. Sim, isso é óbvio. Aliás, um exemplo. Assim, querendo ser mauzinho, neste mundo da catequese estamos sempre a lamentar porque isto não funciona. Não sei. Agora, é verdade, há muita gente na catequese e acredito que é pelos catequistas. E eu acho que há um fator, podemos criticar o que existe, os catequistas não estão preparados, os materiais são isto, não há condições, os pais não apoiam. Bem, fazemos uma lista muito grande de lamentações. Parece-me que há algo que é especial, é que para muitos dos nossos miúdos, esse adulto catequista, que pode ter 18, 20, 40, 50, 70 anos, é o único adulto grátis na vida deles, não é? Porque os professores, e muito bem, são pagos, os psicólogos são pagos, os terapeutas ocupacionais são pagos, o explicador, o monitor do hipismo, o babysitter, toda essa gente é paga e muito bem, não é? Agora, tens aqui um conjunto de pessoas que se disponibiliza,
que está perto, que te ouve. Os miúdos percebem que isso é diferente. Se calhar não sabem o que é que nos motiva, mas com o desenrolar da catequese eles começam a perceber, esta pessoa é especial, esta pessoa é especial. Já falámos aqui algumas vezes do conteúdo e, de Sim. facto, é uma parte importante. E lá em casa podem estar a pensar, mas é inovador, porquê? Se é catequese, dê-nos um exemplo ou dois para que lá em casa possam perceber porque é que somos inovadores no conteúdo neste projeto de ligação. Sei lá, um exemplo, por exemplo, no quarto ano, que é um dos materiais que nós lançamos agora, é sempre em muitas paróquias, é um tempo de crise, porque as pessoas tendem a fazer a primeira comunhão no terceiro ano e depois, olha, já acabei, nunca mais ponho os pés na igreja. Não é? E aí investimos um bocadinho. Uma coisa tão simples. Nós temos o livro do Catequizando, tem desenhos, tem atividades, dá para pintar, tem curiosidades, veja as diferenças, uns puzzles, bem, ok. Mas depois tem também uma brincadeira, que é uma folha um bocadinho maior que o A4, em que tem 25 smileys, não é? E que os catequizantes são convidados a levar aquilo para casa e colocar num lugar público, com um ímã na porta do frigorífico e tal. E depois tem, no final de cada catequese, tem uma raspadinha que ele, com a família, está convidado a arriscar. E tem uma dica para ele e para a família. Não é? Ok, é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que, parecendo que não, há um fazer. E esse fazer, se tens que arriscar e fazer a raspadinha e tal, vais estar mais atento àquilo que está, a essa mensagem. E não só tu catequizando naquela horinha, mas vais fazê-lo em casa e vais fazê-lo com a tua família. Não é? Por exemplo, são situações desse tipo, não é? Por exemplo, a capacidade de rezar, não de falar, não de fazer teoria sobre a oração, mas de rezar quando tens 6 anos, e o rezar é um bocadinho como sentar ao colo desse Deus que é cheio de ternura, é rezar aos 11, 12, quando tens bicho carpinteiro. Bem, os psicólogos dizem predominância dos interesses lúdico-motórios, mas que estás cheio de energia, estás sempre a correr, e em que rezar com esse Deus é sentir-te envolvido numa grande aventura. É rezares quando tens 15 anos, onde estás muito mais interiorizado, onde te sentes só, com tantos dramas de crescimento da adolescência, mas sentires que Deus te quer, que te acompanha e te quer fazer crescer. Não é? São alguns exemplos de conteúdos, não é? Olhando para este mês em que os jovens vão estar muito em destaque por causa do sínodo dos bispos a decorrer em Roma, e cujo tema principal é, de facto, os jovens, a sua fé, o seu discernimento e todo este percurso, e, no fundo, ligações, o itinerário da educação à fé, leva-nos também a um percurso de discernimento para onde queremos ir e para onde caminhamos. Como é que abordamos esta questão catequética aos jovens do 10º, 11º, 12º, que já estão ali numa fase que é preciso, diria eu, que eles fiquem realmente convencidos que este é o caminho para que depois não fujam da igreja para fora? Sim, a verdade é que nós, em Portugal, isto tem uma tradição de séculos, não é? Isto que nós chamamos de catequese, durante séculos foi associado à infância. E vivia-se num outro tempo, num mundo se calhar mais simples, onde as opções feitas na infância se mantinham como válidas ao longo da vida. A verdade é que a nossa sociedade é mais complexa e em cada momento cada um de nós tem que fazer escolhas, não é? E como em tudo, não é? Antigamente, para ser Presidente da República era preciso ter a 4ª classe, até para tirar a carta de condução. Hoje, não, a escolaridade alargou-se. Os tempos de amadurecimento são mais longos e acho que nós, na Igreja, temos que ter a capacidade de ter propostas. Claro, alguns jovens dizem, isso até me interessa, mas a verdade é que a catequese, tal como eu a vejo, é uma seca muito grande, completamente desatenta à minha vida, aos meus dramas, às perguntas que eu tenho. Mas na nossa conversa a gente pensa a ver. Agora, quando tens uma catequese onde tu és o protagonista, onde há a preocupação de haver esta ponte entre a tua vida concreta e este património de fé, aí a objeção já não se põe. E, acima de tudo, hoje andamos para aí todos a correr com redes sociais e gastamos uma fortuna em telemóveis e a atualizar o Facebook e tal, mas quando te oferecemos uma rede social melhor do que essas, porque estamos ao vivo, brincamos juntos, somos pequeninos, partilhamos, choramos juntos, suportamos-nos juntos. Bom, temos aqui já uns grandes trunfos para fazer uma experiência feliz, não é? Em termos do Ligações, o objetivo é que este projeto seja implementado no maior número possível de paróquias e que, Sim. portanto, o maior número possível de catequizantes possa conhecer e os seus respectivos catequistas. Como é que se vai processar esta implementação, por assim dizer, do projeto? Sim.
nós estamos a fazer numa lógica de mercado com muita abertura. Para ajudar um bocadinho a contextualizar, ali, a partir um bocadinho do Vaticano II, houve muita criatividade em Portugal e havia muitas ofertas, umas melhores, outras piores, e os catequistas da altura, estamos a falar dos anos 70, 80, estavam habituados sempre ou no final do ano catequético ou no início, a escolher, olha, que materiais é que usamos e tal. Depois, no início dos anos 90, apareceu esta ideia de termos um conjunto de bons materiais produzidos a pedido dos nossos bispos, não é? Foi uma boa experiência, não é? Agora, a verdade é que hoje o mundo é muito complexo, muito plural, muito fragmentado, e nós sentimos o dever de, sempre muito atentos àquilo que são os desafios da Igreja e dos jovens, de propor este conjunto de materiais, que existem, entre outros, não é? Aquilo que nós temos feito, esta preocupação, dar aqui umas entrevistas a explicar, aqui, assim, com alguns amigos, mas também nas redes sociais, ir explicando, apresentando o nosso projeto, entregámos um exemplar destes materiais a cada um dos bispos, muitos respondem com umas letras, com uma caligrafia assim um bocadinho difícil, os bispos já vi que têm assim alguma caligrafia como a dos médicos, não é? Temos ido ao encontro dos responsáveis, ou de paróquias, ou de dioceses, ou a dizer, olha, o nosso projeto é este. Até tem uma coisa curiosa, não é muito habitual em Portugal, nós fizemos dentro desta coleção de materiais uma coisa chamada o Livro Zero, que é um livrito pequenito, não é? Onde nós, de uma maneira mais detalhada, mais calma, justificamos, em termos teóricos, o porquê das nossas escolhas. Não é? Criámos também alguns vídeos no nosso canal do YouTube, tivemos algum esforço de dizer, olha, é isto, tu, catequista, tu, grupo de catequistas, tu, pároco, tens a responsabilidade de escolher. Aqui não temos, não é pela lógica da força que os bons projetos se impõem, estamos nesta lógica de oferecer, explicar, porque nos parece a médio prazo a melhor opção, porque mesmo na gênese do projeto, nós trabalhámos assim sempre de muitos ouvidos atentos, aliás, mesmo durante o ano passado já estavam os materiais quase em versão final a ser desenvolvidos, nós criámos alguns grupos de teste de catequistas, grupos mais ou menos heterogéneos, e para os quais mandávamos assim as primeiras provas, olha, como é que avalias, critica, sugere, e esse processo foi muito enriquecedor, esta interação permanente acho que é muito positiva. Estamos mesmo a finalizar a nossa conversa, mas queria uma mensagem final deste projeto Ligações, um itinerário da educação à fé. Pensando nos catequistas, naqueles que dão o seu tempo a esta área da catequese, eu diria, esta experiência feliz que tu estás a fazer ao longo da tua vida, era capaz de ser interessante poder partilhá-la com outros mais novos, não é? Faz diferença na vida deles esse teu tempo. Há aqueles pais com mais fé, menos fé, alguns se calhar um pouco desencantados com os rumos da Igreja, eu diria, procurem o melhor da fé, quase façam o esforço de meter entre parênteses as experiências negativas que tiveram. E se calhar vão ver que mesmo essas vozes mais pequeninas, essas boas experiências de fé, os exemplos daquelas pessoas santas, da Madre Teresa à vossa vizinha, não é, que tem sempre muita paciência e muita generosidade, essa experiência, esse património de fé, pode ser uma boa experiência, uma boa oferta que dão aos vossos filhos. Muito bem, Padre Rui, muito obrigada por ter vindo ao Matinais. Ficámos assim a conhecer um pouco, muito mais ainda há para falar do Ligações. É um itinerário da educação à fé e, portanto, o objetivo é, no fundo, propor, apresentar uma alternativa de percurso catequético bem mais interativo com os nossos jovens e crianças daquilo que é um percurso de fé. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.